aqui. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Primeiro eu quero agradecer a todos que estão aqui. Eu sei que é corrido, o trabalho, todo mundo trabalha, tem as correrias da vida, mas independente da sua correria, entenda uma coisa. Estar na presença do Senhor é o melhor lugar, é a melhor decisão. Se você pode ter os seus devocionais, se você pode ter o teu momento com Deus, o teu momento da leitura, o teu momento de busca, sabe? É a melhor coisa. Às vezes você está em casa, você quer ver uma série, quer assistir um Netflix. Não é errado, quero deixar bem claro, não é errado você assistir a sua série, assistir o seu programa, seu futebol, não é errado. Mas tenha sempre um momento com Deus. E a gente aqui do Start, enquanto a gente puder ensinar vocês o beabá, sabe, o beabá da vida cristã, a gente vai fazer. Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que o Senhor me deu em 1 Samuel, no capítulo 16. Eu quero que todo mundo encontre aí. 1 Samuel 16. Vamos ler Bíblia. 1 Samuel, capítulo 16. Aí vamos ler do verso 14 em diante. Todo mundo, quem encontrou, dá um glória a Deus bem alto, um aleluia. O povo do aleluia já tá aí, já? Só para eu saber. Eu sei que a Priscila é do aleluia, ela já tá aqui. Tem mais gente do aleluia, do glória a Deus? Ou só tem eu e a Priscila e a Sânia aqui, do glória a Deus e aleluia? Ah, tá aí. A Thaís também. A Thaís tá aí também. Já tem 4 do glória a Deus, aleluia. Tem mais gente aí do glória a Deus, do aleluia? Amém. Glória a Deus, do aleluia, do ainda bem que eu vim. 1 Samuel, capítulo 16, qual o versículo? 14. Ah, ok, obrigado. 1 Samuel 16, 14. Olha o Lucas aí, ó. Aí, tem mais, tá vendo? Já somos 6. 6 do glória a Deus e do aleluia. E o Derek é pastor aí, ó. Aqui, ó. Deus, aleluia, louvado seja o nome do Caroline, Derek. Ó, é isso, gente. Vocês têm que. Porque não é pra mim. Quando eu falo assim, dá um glória a Deus, você tá reagindo pros céus a algo maravilhoso que o Senhor te entrega. É uma troca. O Senhor, ele fala contigo e você devolve com glória a Deus. Passando por luta? Glória a Deus. Devolve, tem que ser natural, espontâneo. O Senhor falou ao teu coração, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu creio. Tem que ser assim. Igual a gente estava falando lá no Acampa Rocket. Fire, church. Fire, church. E tem que ser assim, sabe? A gente não pode ser indiferente à presença do Espírito Santo que está aqui. Eu falei, hoje é noite de pancada no inferno. Hoje é noite de pancada no inimigo. Não sei se vocês estão sentindo a presença do Senhor, mas saibam, não seja indiferente à presença do Senhor. Não seja indiferente à presença do Senhor aqui. 1 Samuel 16, a partir do verso 14. Está escrito: tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, deste um espírito maligno o atormentava. Então, os servos de Saul disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Saúl aos teus servos: busquem, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Em algumas traduções está escrito assim, de gentil presença. Algumas traduções falam boa aparência, e em outras traduções fala de gentil presença. Eu gosto dessa tradução, gentil presença. E o Senhor é com ele. Saúl enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Olha só, é o Davi que está com as ovelhas. E no verso 23.
E sucedia que, quando o espírito maligno vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Olha que tremendo. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas características de um homem de Deus chamado Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. E eu já vou contar um spoiler. Se tinha um homem que era pecador na Bíblia Sagrada, esse homem se chama Davi. Davi era um homem que era muito pecador, mas ele era um homem que ele se arrependia. E nós já começamos tirando uma lição aqui. O reino de Deus, ele não é para pessoas santas. O reino de Deus é para pessoas que buscam a santidade, pessoas que se arrependam. O céu vai estar cheio de gente arrependida. O pastor Márcio Valadão, ele gosta de dizer que pecador não é aquele que não se suja. Perdão, o pastor Márcio fala que não é aquele que não se suja, mas aquele que se limpa diariamente. Então, assim, a gente peca diariamente, mas a gente se limpa diariamente, a gente se arrepende diariamente. Então, não vai dizer que a gente não vai pecar nunca. A gente vai pecar, a gente vai errar. Infelizmente, está previsto. Por quê? Porque nós somos carne, nós somos falhos, nós somos pecadores. E a gente peca e a gente se arrepende. Davi, ele era uma pessoa assim, ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependia. E também Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele era um homem que tinha muita fé. E a palavra de Deus diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você pode ser um pecador e ao mesmo tempo agradar a Deus. Como? Tendo fé. Eu não estou aqui desvalorizando as consequências de um pecado. O pecado acontece, é involuntário, é erro de rota e a gente se arrepende. A gente se arrepende. No momento que a gente se arrepende, tá tudo certo. A questão é, devemos nos arrepender. Davi era uma pessoa que se arrependia. Ele pecava e se arrependia. Mas não quer dizer que a gente tem que viver uma vida de pecou, perdão. Não. A gente peca, errou a rota, recalcula a rota, volta e se arrepende. Então não vou dizer que nós não vamos pecar nunca, insisto. Se acontecer na vida de vocês, na vida de algum de vocês, o pecado, que a gente trate isso como um erro de rota. Vamos recalcular a rota, vamos nos arrepender. Como eu disse anteriormente, o céu é um lugar para pessoas que se arrependeram, pessoas arrependidas, que vamos ter erros. Os homens de Deus erram. Davi era um homem segundo o coração de Deus e ele errava. E aqui algumas características. No contexto histórico, Saul, ele foi ungido por Samuel. Samuel ungiu Saul para ser rei. Mas Saul tomou algumas decisões erradas. E uma coisa que eu já ensino vocês, o que a gente faz com a nossa unção é problema nosso. Deus, ele entrega pra gente. Deus entrega um chamado pra minha vida. E o que eu vou fazer com esse chamado? É consequência minha. Se eu pegar esse chamado e jogar fora, é consequência minha. Não é culpa de Deus. O que Deus, se na vida da Priscila, o que Deus chamou a Priscila, se ela não fizer o que Deus chamou ela, é problema dela. Ela vai responder por isso. Deus chamou a Sani. Se a Sani não cumpriu o que Deus chamou na vida dela, é problema dela. Ela que vai responder por isso. Deus chamou Saul. Saul era um escolhido de Deus. Mas o que ele fez? Ele não se colocou na posição de um homem de Deus. E a culpa não é de Deus, a culpa é de Saul. E deixa bem claro aqui, o Espírito de Deus saiu de Saul, ou seja, ele não estava mais na presença do Senhor. E o que acontece quando a gente não está na presença do Senhor? Não existe lugar desocupado. Se o Espírito do Senhor, se o Espírito Santo não está na nossa vida, um outro tipo de espírito vai estar, está repreendido em nome de Jesus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus bem alto, reage aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Que a gente não deixe o Espírito aleluia. Santo sair da nossa vida. Ele Glória faz a Deus. morada na nossa vida. O Espírito Santo, ele faz morada. Mas olha o que está acontecendo aqui, pelo amor de Deus. O Espírito do Senhor se ausentou de Saul. Por quê? Porque ele não estava na posição. O que eu quero dizer nessa noite, as tentações vão ocorrer, vão acontecer. Mas nós não podemos
brincar e fazer com que o Espírito Santo saia da nossa vida. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Saul já não estava mais na presença de Deus. Mas ele falou assim: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar e traz ele para mim. E um dos moços, um dos servos de Saul falou: eu conheço um dos filhos de Jessé, o belemita. E ele fala que ele sabe tocar. Ou seja, ele sabia, ele era responsável com o reino. Aqui não está dizendo que saber tocar, todo mundo aqui tem que saber tocar. Não. Davi sabia tocar, era o chamado. Davi tinha um chamado. E nós vamos ver aqui as características de Davi que servem para homens e mulheres. Isso aqui não é uma característica só para um culto máximos. Não. Tá repreendido. Não, é para homem e para mulher. Davi sabia tocar. Ou seja, ele era responsável com o chamado dele. Ele era responsável com o reino. Traga-me um homem que saiba tocar bem. Traz ele para mim. Olha que mistério. Olha como que Davi era conhecido. Davi era conhecido como um homem que sabia cumprir o chamado de Deus na vida dele. Glória a Deus se as pessoas conseguem enxergar Deus na vida de vocês. Glória a Deus se vocês estão andando em direção ao chamado de vocês, em direção ao propósito. Eu já estou elevando o nível aqui. Eu sou novo convertido. A questão não é essa. A questão é: ande na direção do seu propósito, ande na direção do seu chamado. Aquilo que Deus tem para você, não brinque, não jogue fora. Não faça de qualquer jeito. Deus, ele te escolheu, ele te chamou. Ele te chamou porque ele quer pertinho. Ele quer que você esteja pertinho dele. Davi sabia tocar. Eu posso muito bem tirar essa parte e falar que Davi estava fazendo a vontade de Deus. Davi estava cumprindo o chamado dele. Se o seu chamado é oração, ore. Se o seu chamado é pregar, pregue. Se o seu chamado é evangelizar, evangelize. Se o seu chamado nesse momento é estudar, estude. Se hoje o seu momento é ir para a igreja todo culto, vá todo culto. Quem está me entendendo, reage, pelo amor de Deus. Dá um glória a Deus bem alto, um aleluia duplo. Glória a Deus. Pelo amor de Deus. Não me deixa glorificar sozinho, não. Não gosto, não. Eu glorifico sozinho, se for o caso. Mas não me deixa sozinho, não. Amém, amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Davi sabia tocar. Davi tinha responsabilidade com o chamado. Davi, ele fazia o que tinha que ser feito. Se fosse aqui a Priscila sabe dar aula. Priscila sabe tocar. Amém. Amém? Receba aí, Priscila Malafaia. Receba. Amém, glória a Deus. Sabe o que é mais legal do Priscila Malafaia? É porque tem novo convertido que não sabe quem é o Silas Malafaia. Aí acaba que a piada não pega. Não pega. Passa batida. Tipo, quem é o Silas Malafaia? Bem, volta aqui. Conheça um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Ele sabe tocar. Ou seja, de repente você não sabe tocar, mas você sabe pregar. De repente você não sabe tocar, você não sabe pregar, mas você sabe orar. De repente você não sabe tocar, não sabe pregar, não sabe orar, mas você é uma pessoa querida que consegue chamar as pessoas para o reino do Senhor. Você é um evangelista. A questão não é quanto tempo você tem de reino. Eu batizei no batismo passado, eu sou novinho. Você é novinho, mas Deus pode te usar no meio dos seus. As pessoas vão ver a diferença. Antigamente você fazia uma coisa, hoje você não faz mais. Então só o fato de você não fazer mais do que você fazia, você já está pregando. Você já está pregando melhor do que pregador. Você está num local que o pregador não chega. Mas você, com o teu comportamento, você chega. Ou seja, você sabe tocar. Sabe tocar, é forte e valente. Entenda uma coisa, ser forte e valente não é ser brutamonte. Não está dizendo que você tem que ser um ignorante, não. Ser forte e valente é você ser ousado, porque você sabe que você serve a um Deus forte, um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, um Deus todo-poderoso, um Deus ilimitado. É esse Deus que você serve. Você sabe tocar, você é forte e é valente, você é intrépido, você serve a um Deus que é invencível.
Cara, vocês têm que entender. Hoje teve o jogo Glória a Deus. da seleção de basquete, Brasil e Estados Unidos. Eu falei, eu não quero nem ver o resultado. Não quero nem saber o que vai acontecer com esse Brasil e Estados Unidos no basquete. Não importa o resultado. Você sabe, assim, a derrota é certa. Mas imagina, muitas vezes a gente trata o inimigo como se ele fosse a seleção masculina de basquete dos Estados Unidos, que teoricamente ela é invencível. A gente dá poder para o inimigo, um poder que ele não tem. Ele é limitado. Muitas vezes a gente atribui a onipotência ao inimigo. A gente atribui a onisciência ao diabo. A gente atribui a onipresença ao diabo. Ele é limitado. É o que eu falo sempre. Ele é limitado, mas ele tem uma assessoria muito boa. A assessoria do diabo é muito boa. Que a palavra de Deus diz que os anjos estão ao nosso redor e os inimigos ao nosso derredor. Na última mensagem que eu trouxe, vocês lembram, a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, é contra principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Então não é com homem, a nossa luta é com essa turma, essa assessoria. É com esses demônios, principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. E está repreendido, eles são limitados. A gente serve a um Deus que é todo poderoso. A gente sabe tocar e nós somos fortes e valentes. A gente não vai se intimidar. A gente não vai se intimidar no nosso trabalho, a gente não vai se intimidar na nossa escola, a gente não vai se intimidar na nossa família. Onde você tiver oportunidade de testemunhar que você é um servo do Senhor, fale, abra a sua boca. Não se intimida. Eu tenho certeza que essa palavra está tocando no coração de alguém que se sente intimidado. É para você. Você não vai ser intimidado, porque você é forte e você é valente. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Cadê o povo do glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Amém. Não Amém. se intimide. Você serve ao Todo-Poderoso. Assim como essas características desse homem de Deus, serve para todos nós. Davi sabia tocar. Davi, ele era forte e ele era valente. Ou seja, cara, não tem tempo ruim. Vamos. Vamos máximos, culto dos homens, vamos pro culto dos homens. Nós somos fortes, somos valentes. Máximos. Culto Shine, a mulherada tá lá. Quando tem culto Shine, eu nem faço GC, porque eu quero vocês lá, todas fortes e valentes. Vocês são top. Vocês, mulheres do GC, vocês são top. E os homens não ficam atrás, não. Vocês vão ver o show que a gente vai dar lá na sexta-feira. Vocês vão ver. Deus vai abençoar poderosamente vocês. Nós, homens. Glória a Deus. Davi sabia tocar. Forte, valente. E homem de guerra. Quando a gente fala assim, o homem de guerra, não é uma pessoa que está sempre guerreando. Porque nós servimos a um Deus de paz e não de guerra. Como eu sempre falo, tem a musiquinha, essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo a um Deus fiel. E é o quê? Um Deus que é forte e valente. Um Deus que é todo poderoso. Sisudo em palavras. Ele é forte e valente. Sisudo em palavras. O que seria uma pessoa sisuda em palavras? Primeira coisa que Davi não era, fofoqueiro. A nossa boca é para falar vida, é para profetizar vida. Quando a gente está envolvido em fofoca, a gente profetiza morte. Sai morte da nossa boca. Boca de morte é uma boca de um fofoqueiro. Davi, ele era sisudo em palavras, ele era assertivo, ele sabia falar. Ele sabia se comunicar. E olha que eu estou falando de um homem que, insisto, era pecador, não era santo, mas era um cara que se arrependia, buscava a santidade. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Se Davi, que é pecador, era pecador, e ele era um homem segundo o coração de Deus, sabe o que eu ensino para vocês nessa noite? Sabe o que eu posso falar para vocês nessa noite? Cara, nós podemos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Porque nós também somos pecadores. Nós também estamos nesse local de pecadores. Pecadores que se arrependem. Mas olha o que está escrito aqui. Saber tocar, ou seja, cara, o que Deus te chamou, faça. E se batizou, faz o curso de voluntários.
Faz o curso voluntário, serve na recepção, na consolidação, numa mesa, onde puder. Centurião, follow. Serve ao Glória a Senhor. Deus. Faz o que Deus te chamou. Ah, mas eu não sei pregar. Cara, pode acontecer de você nunca pregar no púlpito na sua vida, mas você ganhar uma pessoa no teu trabalho e esse camarada que você ganhar ser o maior evangelista de todos os tempos. Quem está entendendo, dá glória a Deus bem alto. Cadê o povo do glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ainda bem que eu vim. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia tocar, ele era forte e valente. Homem de guerra, sisudo em palavras, ele era animoso. O que é animoso, meu Deus? Guarda isso em nome de Jesus. Ele era otimista. Ele era cheio de ânimo. Pelo amor de Deus. Nós já estamos numa fase da nossa vida que a gente tem que escolher quem vai caminhar do nosso lado. Entende isso? Essa palavra é para alguém daqui. Pelo amor de Deus. Você não pode mais andar com certos tipos de amigos. Pelo amor de Deus. Certas amizades não existe mais. Ô, pastor, mas me diz aí, você então quer dizer que eu só tenho que andar com crente? Não. Comunhão. Comunhão é com homem e mulher de Deus. Comunhão é com os amigos do seu GC. Agora, influenciar, aí você influencia todo mundo através do ID. Quem está me entendendo, glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A gente tem que ser cheio de ânimo, porque o que acontece? Cara, nós temos essas... sisudo em palavras. Eu posso usar minha boca para desanimar. Eu posso desanimar. Eu posso chegar a usar minha boca para desanimar a Priscila, para eu desanimar a Sani, para eu chegar para desanimar vocês, usando a minha boca, falar, poxa, eu tava vendo ali um negócio, poxa, mas isso não é boca de vida, é boca de morte. Não é boca de profeta, é boca de Jezabel, pelo amor de Deus, tá repreendido. A nossa boca tem que ser boca de vida. A gente tem que profetizar vida. A gente tem que profetizar um ânimo, palavra de vida. Que você, quando falar, as pessoas vejam, quando você estiver falando, as pessoas vejam Cristo no que vocês falam, em nome de Jesus. Davi, ele era respeitoso com o reino, ele sabia tocar, ou seja, ele tinha esmero com aquilo que ele fazia de melhor. Então, cara, a gente tem que se capacitar mais, é o start, é o carisma, é aprender mais da Bíblia, escola dominical, é culto de manhã, culto à noite. Ah, mas você vai morar na igreja? Vou morar na igreja, sim. Vou morar na igreja, sim, porque ali é minha casa, ali é um pedacinho do céu. A gente tem que estar onde está o Espírito, onde está o avivamento, é ali que a gente tem que estar. Não me achem extremista, não, pelo amor de Deus. A gente tem que estar na presença de Deus. Porque quando a gente está longe, as coisas acontecem. Eu trabalho o dia inteiro, você trabalha o dia inteiro, você tem filho e cuida de filho e põe todo mundo para servir a Deus. Tem que ser a prioridade. A palavra de Deus fala que buscai o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Pregação da pastora Gabriela e do pastor Edson domingo, pelo amor de Deus. Quem não assistiu está em pecado. Pronto. Falando da obediência. E a palavra de Deus fala em Josué que se você for obediente, você vai ser próspero e bem-sucedido. E você acha que você vai ser próspero e bem-sucedido fazendo mestrado e mais estudando, e curso, e entrando na rodinha do rato e trabalhando e pagando conta, e trabalhando e pagando conta, e trabalhando e pagando conta. Cara, bem-sucedido não é isso não, cara. Bem-sucedido não é isso, não. Ser um cara próspero e bem-sucedido é você tá agradando a Deus. E como que você agrada a Deus? Com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que eu estou falando aqui é da palavra. Não é nada da minha cabeça, não. É tudo da palavra. Cara, tô passando por luta. Tá difícil. Cara, não sei o que fazer. Então, peraí, recalcula a rota. Volta. Recomeço do recomeço. Vamos recomeçar. Onde eu errei? É aqui. Então, peraí, deixa eu recomeçar. Senhor, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé. Se eu sou um homem de fé, uma mulher de fé, então
eu tô te agradando. Se eu sou obediente, então, Senhor, tenho certeza que o Senhor não vai me deixar passar essa necessidade. Eu vou ser próspero e bem-sucedido. Assim como foi Josué, eu também vou ser. Em nome de Jesus. Igual Davi. Davi era um homem que sabia tocar. Era um homem forte e valente. Era um homem de guerra. Era sisudo em palavras. Ele era animoso. E ele era de gentil presença. Olha as características. Eu estou falando rápido, mas eu tenho certeza que vocês estão pegando. Gentil presença. O que é uma pessoa de gentil presença? Não é um engomadinho. Não é um engomadinho que vai chegar assim, engomadinho, igual aquele meme. Com licença, senhor. Não. Gentil presença é o seguinte. Ele chega, o Espírito Santo está com ele, toma lugar. Se o ambiente está de morte, cara, chega Davi com a gentil presença, acabou a morte, é vida. Aquela rodinha ali que tem aquelas piadas erradas, você chega assim, você chega com a gentil presença, falou, opa, peraí, gentil presença. Eu cheguei, calma aí, um servo do Senhor que sabe tocar, que é forte, valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, com a gentil presença. Ó aqui, Davi chegou no local, peraí, eita, calma aí que Davi chegou. Pera, eita, calma aí, a Priscila com Y chegou no local, calma aí. Gentil presença, calma aí, chegou. Gentil presença. Olha aí. Cara, Priscila com Y pra sempre. Esquece. Chegou, gentil presença. Quem tá entendendo, dá uma glória a Deus bem alto. Pelo amor de Deus, gente. Glória a Deus. Silêncio. Aleluia. Silêncio. Glória a Deus! Ai, cara, é sobre isso. Glória a Deus. Bora, gente. Não tem problema não. Liga os microfones, pode falar por cima de mim. Não tem problema não. Se for falar por cima de mim, glória a Deus, aleluia, eu recebo, eu creio. Ainda bem que eu vim. Boa aparência. Nessa Bíblia aqui tá boa aparência, mas em outros tá gentil presença. E o mais interessante, no final, o Senhor é com ele. Olha aí. Sabe o que é mais legal? É que o Senhor é com ele, tipo assim, eu não vou dizer que é desnecessário, mas sabe quando você faz aquele bolo bonito e você põe uma cereja no bolo? Uma cereja que não é chuchu, é cereja, você põe... Você fala assim, o Senhor é com ele. Cara, no momento que fala que é um cara que tem responsabilidade com o reino, forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras, gentil presença, cara, eu não tenho dúvida que o Senhor está com ele. Ele ainda vai dar um fatality ainda, ó. O Senhor é com ele. Que a gente seja igual Davi. Vamos ser igual Davi. Vamos nos espelhar. Vamos nos espelhar nesse homem de Deus. Mulheres, se espelhem em Davi. Que vocês sejam mulheres que sejam focadas no reino de Deus. Cara, mulheres solteiras, vou dar uma dica para vocês. Pega essa dica aí, pega essa chave de sabedoria, mulheres solteiras. Em nome de Jesus. Recebam as mulheres solteiras aí do grupo. Pelo amor de Deus. Sejam mulheres focadas no reino de Deus. Sejam mulheres fortes e valentes. Sejam mulheres de guerra. Sejam mulheres que sisudam. Sejam mulheres de gentil presença. E sejam mulheres que o Senhor esteja com vocês. Se respeitem, não se envolvam com qualquer coisa. Coloquem numa posição de mulheres de Deus, mulheres que sabem tocar, ou seja, mulheres que têm responsabilidade com o reino, mulheres fortes, valentes, mulheres de guerra, mulheres sisudas em palavras, mulheres de gentil presença e mulheres que o Senhor esteja com vocês. Homens solteiros, recebam em nome de Jesus. Homem solteiro eu bato mais forte. Homem solteiro eu bato mais forte. Eu vou incluir aqui mais uma informação para os homens solteiros. Não sejam idiotas. Não sejam idiotas. Sejam homens de Deus. Coloca aí. Não sejam idiotas. Sejam homens que tenham responsabilidade com o seu chamado, com o seu ministério. Sejam fortes, valentes. Sejam homens de guerra. Sisudo em palavras. Cara, homem metido com fofoca.
lá ele. Amém? Eita Deus. Gentil presença e que o Senhor esteja com vocês. Amém. Tá aqui, é uma regra. O inimigo tá furioso nessa noite. O inimigo tá furioso. Tentou de todas as maneiras que vocês não tivessem aqui para ouvir essa palavra. Vocês, homens, vão fazer a diferença. Vocês, mulheres, vão fazer a diferença. Glória a Deus. Recebam essa palavra em nome de Jesus. Davi ia tocar. Davi era forte e valente. Davi era homem de guerra. Davi era sisudo em palavras. Davi era animoso. Davi era de gentil presença e o Senhor era com ele. Você tem que chegar no local e falar, caramba, as pessoas têm que olhar para você e falar, cara, o Senhor é com ele. O Senhor é com ela. Ou melhor ainda, sabe o que é o melhor ainda? Cara, é diferente. Esse camarada é diferente. Essa menina é diferente. Essa menina é diferente. Esse camarada é diferente. Cara, isso, se vocês ouvirem um é diferente, vocês estão pregando melhor do que pregador de púlpito. Porque você faz que o pregador de púlpito não acessa, que é o secreto, às vezes, de um emprego, de um local, de uma escola, de um recreio. Amém. Eu Peguem creio. essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Recebam essa palavra em nome de Jesus. Guardem vocês. 1 Samuel 16, do 14 ao 23. Falando aqui sobre as características de um homem de Deus chamado Davi. Mas essa palavra, ela é unissex. Essa palavra é para homem e para mulher, para homem solteiro, é para mulher solteira, é para homem casado, para mulher casada, é para filho, para adolescente, para criança, para jovem, é para todo mundo. Para encerrar, Davi sabia tocar, ou seja, ele era um homem que tinha compromisso com o reino, ele tinha compromisso com o seu chamado. Ele era forte e valente, ele era intrépido, ele não era valentão, ele era intrépido, ele era forte e valente. Ele era animoso, ele era otimista. Quando ele chega no lugar, coisa boa acontece. Ele traz, num local que está todo mundo desanimado, ele traz alegria. Não é aqueles dementadores de alegria que chega o camarada no ambiente, ao ambiente... Não, pelo amor de Deus. Ele era sisudo em palavras. Ou seja, ele era assertivo. Palavra de vida, ele não se envolvia em fofoca. Ele tinha uma gentil presença, ou seja, o Espírito Santo era com ele. Ele era uma pessoa sóbria. O Espírito Santo era com ele. Chegava uma gentil presença. A gente sentia a presença do Senhor quando ele chegava. E, obviamente, o Senhor era com ele. Ele tinha uma constância. Não é, hoje eu tô, hoje eu não tô. Hoje eu tô no culto, hoje eu não tô no culto porque eu tô triste. Ah, tô feliz, tô no culto. Tô triste, não vou pro culto. Tô triste, saio dos grupos. Tô feliz, entro nos grupos. Não, seja constante. O Senhor é contigo, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, do aleluia, do creio. Cadê o povo Glória a Deus. do Decanto de Covas? Não é possível, gente. Pelo amor de Deus. Recebam o Espírito Santo na vida de Glória vocês, a em nome de Deus. Jesus. Recebam esse Espírito. O Espírito Santo está aqui. Receba esse Espírito Santo na vida de vocês. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, te louvo e te dou graças pelo teu amor, pela tua fidelidade. Eu te louvo porque o Senhor é poderoso, justo, santo. Tu és o socorro bem presente. O Senhor está aqui. Em nome de Jesus, Senhor. Toma cada um aqui, cada um em tuas mãos. Abençoe. Que nós venhamos a ser homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que tenham responsabilidade com o chamado, com o reino de Deus. Homens e mulheres fortes e valentes. Homens e mulheres animosos. Homens e mulheres que trazem ânimo. Homens e mulheres de guerra, homens e mulheres que enfrentam os desafios. Homens e mulheres que sabem falar na hora certa, ficar calado na hora certa. Que sejam os homens e mulheres sisudos em palavras. Que não sejam homens e mulheres envolvidos em fofoquinha. Que nós sejamos homens e mulheres de gentil presença, que o seu Espírito Santo esteja onde nós estivermos, que o seu Espírito Santo esteja conosco e que o Senhor esteja conosco todo o tempo, no dia bom e
no dia mal, no dia ruim, no dia maravilhoso, no dia triste, no dia feliz, que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando para louvor do teu santo nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.